economia mineradora. A época da mineração abrangeu fundamentalmente o século XVIII e o seu apogeu correspondeu mais ou menos ao período compreendido entre 1750 e 1770. O grande centro minerador do Brasil, colônia, foi em Minas Gerais, mas houve também duas outras áreas importantes, Mato Grosso e Goiás. Antes disso, já tinha acontecido explorações nas regiões de São Paulo, Paraná, Ceará e Bahia, relacionadas ao denominado ouro de lavagem. O ouro teve um papel importante na economia da Idade Moderna. Por quê? Porque o mercantilismo era metalista, ou seja, ele considerava os metais preciosos amoedáveis. Quem eram os metais preciosos amoedáveis? Ouro e prata. E ele considerava esses metais amoedáveis a base da riqueza de um país. Como que aconteceu a exploração? O ouro explorado foi denominado ouro de aluvião. Eles utilizavam técnicas rudimentares, ou seja, tinha baixo nível técnico. E as jazidas se esgotavam muito rápido. As duas formas mais encontradas de exploração foram a faiscação, que era o garimpo individual, e a lavra. Essa lavra era o seguinte: uma pequena empresa exploradora estava lá utilizando uma mão de obra escravizada negra e uma técnica mais apurada. Também aconteceu exploração de diamantes? Sim. A exploração diamantífera passou por um regime de contratação, substituído pela real extração. E como que a legislação estava encontrando isso? Estava conciliando tudo isso? Bom, em 1603 foi publicada a Carta Régia. Essa Carta Régia falava livre exploração, mediante pagamento do quinto. Então, você pode explorar à vontade, mas só se você pagar o quinto. O que era o quinto? Era o imposto. Como se fosse um imposto. Em 1702 surgiu o regime do ouro, que disciplinava a exploração e a distribuição das terras auríferas, ou seja, das terras do ouro. Nessa organização de distribuição, o que eles faziam? Uma divisão feita em datas. O que é isso? O que são essas datas? Trechos de terras doados para a prática de exploração mediante o sistema de sorteio promovido pelo principal órgão controlador e fiscalizador, que era a Intendência das Minas. E quanto aos tributos? Quanto aos impostos, inicialmente existia o quinto. Para efetivar sua cobrança, foram criadas as casas de fundição. Para quê? Para transformar o ouro em barras timbradas e quintadas. Em 1735 foi criado um novo imposto, a captação. Então, até então, a gente tinha o quinto. E aí, as casas de fundição tinham o intuito de transformar o ouro em barras timbradas e quintadas. Agora, temos um outro imposto, que é a captação. Ou seja, você ia captar, pegar 17 gramas de ouro. O escravo, ia pegar 17 gramas de ouro e entregar para o minerador. Em meados da década, é isso mesmo? A captação, que correspondia a 17 gramas de ouro por escravizado que o minerador possuísse. Então, o minerador pode ter escravizado? Pode, mas ele tem que dar 17 gramas de ouro por escravizado. Aí, em 1710, mais ou menos, quem que veio? A finta. A finta era um tributo que estipulava um dinheiro ali, um imposto proporcional e fixo ao que era explorado. Então, era diretamente proporcional com a exploração. Depois, veio a derrama. Como que era a derrama? A derrama veio quase 30 anos depois, em 1765. Se a gente estava em 1735 na captação, agora a gente vem em 1765 com a derrama.
A derrama era o seguinte: o déficit deveria ser pago na forma de doação de bens pessoais de todos os moradores, obrigatoriamente, mesmo aqueles que não tivessem ligados diretamente à atividade mineradora. A derrama levou a uma série de movimentos de rebeldia. A galera começou a se revoltar por conta da derrama. Porque, poxa, se eu não tenho ligação direta com a atividade mineradora, mesmo assim eu tenho que ser obrigada a pagar a derrama. Eu tenho que doar meus bens pessoais por causa de um tributo. Bom, então começou a estralar uma série de movimentos de rebeldia, que foram assumindo consequências políticas, conflitos entre os colonos e os representantes do governo metropolitano, por conta do aumento do fiscalismo tributário, óbvio. O mais famoso movimento foi a Inconfidência Mineira, organizada em 1789, exatamente quando seria cobrada uma enorme derrama. Como lá em 1640, depois da restauração portuguesa e afins, Portugal passou a ser muito dependente da Inglaterra, o que aconteceu? O ouro aqui do Brasil foi canalizado para Londres. Ou seja, a riqueza da mineração pouco contribuiu para a acumulação primitiva de capital pelos portugueses. Ao contrário, a produção de ouro no Brasil colaborou indiretamente para a Revolução Industrial lá na Inglaterra, a partir de 1760. Quais foram as consequências da mineração? Bom, a grande imigração portuguesa, o aumento do tráfico negreiro para regiões do ouro, além do desenvolvimento de um comércio interno de escravizados, processo de interiorização da colônia, mudança da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, maior desenvolvimento do mercado interno associado a um desenvolvimento urbano, o grande crescimento demográfico, uma menor concentração de renda por causa do aparecimento de pequenos e médios proprietários, o desenvolvimento de uma rica lavoura de subsistência e da pecuária como atividades subsidiárias e periféricas, e os movimentos culturais e intelectuais, como o barroco na arquitetura e música e o arcadismo na literatura. Algo que é importante destacar é que a cana-de-açúcar, a exploração da cana, não gerou um mercado interno. Já a mineração, a exploração do ouro, gera mercado interno. Então, você vai ter um desenvolvimento do mercado interno associado a um desenvolvimento urbano. E essa mudança da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, o que eles queriam com essa mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Eles queriam deixar a capital mais próxima do eixo econômico da mineração.